Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu te peço, curta, compartilha, envie esse vídeo para uma pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e essa mensagem chegue a maior número de corações, amém? Desde já eu também te peço, ativa as notificações para quando vir um vídeo novo, você não perder uma mensagem que pode mudar a tua história, da tua família, amém? Para você que está assistindo esse vídeo agora, esse é o nosso segundo vídeo desse ano. Você que ainda eu não pude cumprimentar, feliz 2023, que Deus abençoe. E eu declaro e profetizo sobre a tua vida, que esse ano já é o melhor da sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos para a mensagem de hoje, que está em Lucas capítulo 9, no versículo 62, que diz assim: Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Olha que palavra poderosa. Basicamente, Jesus está falando que você que põe a mão no arado, o arado é o quê? É um instrumento que serve para arar a terra, para preparar a terra para plantar. Hoje, naquela época era o arado, hoje é muito se usado em tratores, né? Mas naquela época era um arado. Então você colocava dois animais, ou dois bois, ou dois cavalos puxavam e você ia segurando. Ele era numa forma assim de um V e tinha um ferro embaixo, você ia arrastando na terra e ia arando, preparando a terra para plantar. Então esse é o arado. Jesus basicamente está falando aqui, você coloca a mão no arado e fica olhando para trás, porque é impossível você pôr a mão no arado e ficar olhando para trás e fazer o serviço bem feito. É a mesma coisa que Jesus está falando. Aquele que põe a mão no arado não serve para o reino de Deus. Ele deve estar deixando claro, aquele que põe a mão no arado, que fala, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou trabalhar para o reino de Deus, e fica olhando para trás, ele nunca vai fazer algo bem feito. E tudo que nós temos que fazer para Jesus, toda a obra das nossas mãos tem que ser com perfeição. Nós temos que fazer tudo como se estivéssemos fazendo para Deus. É impossível eu fazer algo com perfeição olhando para trás, vai sair mal feito. Eu estou fazendo de qualquer jeito e para Deus não funciona. Deus só aceita obras dentro da igreja, dentro das igrejas, dentro daquilo ao qual Ele me chamou para fazer, com perfeição, com excelência, porque é para Deus, não é bagunçado, não é de qualquer jeito. Então olha que interessante, tem 3 homens da Bíblia, grandes homens de Deus, que fizeram e fizeram com excelência, mas olha o que me chama a atenção, eles fizeram antes de assumirem seus lugares de governo, antes de assumirem os propósitos ao qual Deus tinha escolhido eles, e fizeram com excelência antes de assumir o lugar de governo. Um deles foi Moisés. Olha que interessante, Moisés, quando matou o egípcio e fugiu para Midian, acabou se casando com a filha de Jetro, Zípora, né, e ele morou ali por 40 anos. Nesse tempo ele se tornou um pastor de ovelhas. E olha que interessante, né? Ele, sem saber, ele fazia com excelência, ao ponto de quando Deus marcou um encontro com Moisés, que a sarça começou a queimar, e ele chamou a atenção dele, a ovelha, uma das ovelhas que ele cuidava, se afastou e subiu se afastou dele e acabou subindo para um penhasco, né? Subindo para um monte, e ele foi atrás dela. E lá ele viu a sarça ardendo e Deus falou com ele. Mas olha que interessante, se Moisés não fosse alguém que fizesse algo com excelência, ele poderia falar, poxa, a Bíblia não dá números, tá bom? Eu estou apenas só conjecturando para você entender. Ele poderia falar, poxa, eu tenho aqui 99 ovelhas, há uma só que fugiu, deixa ela para lá, qualquer coisa eu invento uma mentira, falo que um lobo, uma fera devorou a ovelha e eu vou ter trabalho, nada, eu vou ficar cuidando das outras aqui. Mas não, ele foi atrás. Isso aponta para quê? Fez com excelência antes de assumir seu lugar de governo. Tudo bem que era um plano de Deus, a ovelha se afastou e ele foi atrás e teve um encontro com Deus, mas olha que interessante, ele fez com excelência, colocou a mão no arado e fez com excelência e assumiu seu lugar de governo. Esse é o mal do ser humano, esse é o meu mal e o seu. Queremos fazer algo com excelência, queremos dar o nosso melhor só quando estamos em nosso propósito. Mas com Deus não funciona assim. Deus escolhe aqueles que fazem com excelência, que põem a mão no arado e não olham para trás. E esses assumirão o lugar de governo e servirão para o reino de Deus. Então, se você hoje não está vendo o teu propósito, ao qual Deus te escolheu, naquilo que você está fazendo, faça com excelência, que é para Deus.
Ah, mas ninguém está vendo. Mas Deus está te vendo. E na hora certa Ele vai te honrar. Porque a nossa honra vem de Deus. Quem nos levanta é Deus. E outro foi José. José, essa história dele foi fantástica. Mas só para concluir Moisés. E Moisés é o grande libertador do povo do Egito, né, que conduziu o povo. Primeiro ele cuidou de ovelhas. Depois ele conduziu aproximadamente 2 milhões de pessoas a sair da escravidão de 400 anos do Egito para ir para a Terra Prometida, o grande Moisés, né? E agora eu vou falar de José. José morava com seu pai, com seus irmãos, os seus irmãos venderam José, José foi parar na casa de Potifar. Deus deu um sonho para José, que José seria governador, né? Que ele iria governar sobre a família dele. Os irmãos com inveja venderam ele, e ele foi levado para a casa de Potifar, foi vendido e começou a trabalhar como servo na casa de Potifar. E olha que interessante, né? O poder de você fazer com excelência, pôr a mão no arado e não olhar para trás. Tudo aquilo que confia na tua mão, faz com excelência. Porque olha que interessante, José, na hora que ele estava na casa de Potifar, ele estava como escravo, longe da sua família, longe da sua parentela, e não, a circunstância, a situação que ele estava passando não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas José era alguém que fazia as coisas com excelência, colocou a mão no arado e não olhou para trás. José, antes de assumir seu lugar de governo, ele governou primeiro na casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele deu o seu melhor, ao ponto de Potifar confiar tudo na mão dele, ele só não poderia tocar na mulher. Um escravo de uma outra nação governou dentro da casa do egípcio. E olha que interessante, José fez o seu melhor. Tudo que colocava na mão de José, José fazia o seu melhor. Depois ele foi parar na cadeia injustamente, por não ter tocado na mulher do seu senhor, de Potifar. Ela acusou ele injustamente, ele foi parar na cadeia. Na cadeia ele se tornou chefe, ao ponto de ficar com a chave. Ele ficava com a chave da cadeia. Lá dentro ele ficava livre, ele tomava conta dos outros presos. Um penitenciário, né, um preso tomando conta de outros presos, porque tudo que ele fazia com excelência. José na casa de Potifar poderia ficar murmurando, poderia ficar reclamando, ó céus, ó terra, porque fizeram isso comigo, calambendo as feridas dele do passado, mas não, estou aqui, então tá bom, aconteceu, o que é que eu posso fazer? Dar o meu melhor aqui, o que é que eu posso fazer de melhor? Foi lá e fez e governou. Essa tem que ser a nossa mentalidade, parar de ficar pensando, remoendo as coisas do passado. Aconteceu, tá aqui, pronto. Ficar chorando, reclamando, vai resolver? Não vai. Nós podemos chorar sim, mas não podemos ficar paralisados com isso. Porque nós somos seres humanos, temos sentimentos. Mas o que é determinante é o quê? Tá aqui, pronto, agora eu vou me levantar. O que está ao meu alcance? O que eu posso fazer é isso? Então eu vou fazer isso, vou dar o meu melhor. E José governou na casa de Potifar, governou na penitenciária, na cadeia onde ele estava preso, e pouco tempo depois, 2 anos depois que ele foi preso, ele foi levantado governador. Sabe por quê? Porque todo mundo que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Tem que pôr a mão no arado e ficar com os olhos firmes, só olhando para frente. Só olhando para frente. É igual eu costumo falar, para-brisa, ele é muito maior, retrovisor é pequeno. Retrovisor é só para você andar olhando para trás de vez em quando. E os seus olhos sempre tem que estar atento ao para-brisa, que é o nosso destino, para frente. E José assumiu o lugar de governo e se tornou o grande José do Egito, o maior governador da maior potência do mundo, que era o Egito na época. E o outro foi Davi. Davi se casou, né? O Davi, a história de Davi é muito interessante, rejeitado pelos pais, foi ungido rei, né? E as ovelhas do pai ele cuidava com excelência, colocou a mão no arado, o pai confiou as ovelhas na mão dele, ao ponto de arriscar a vida dele para matar leão e matar urso. Depois o profeta Samuel, Deus rejeitou Saul, o profeta Samuel foi na casa de Jessé, na casa do pai de Davi, ungiu ele, e Davi voltou a cuidar das ovelhas do pai. E na oportunidade que teve, ele foi levar comida para os seus irmãos num acampamento, onde tinha um filisteu, Golias, que ficou afrontando o povo de Deus. E Davi chegou mesmo na hora, todo mundo conhece essa história, ele pegou a pedra, jogou, matou o gigante, cortou a cabeça dele, enfim. Aí ele casou com a filha de Saul, o seu sogro, Saul, que era o rei da época, ficou com inveja dele e tentou matar Davi, começou a perseguir ele e teve que fugir.
Fugiu para o deserto, ficou escondido em cavernas, fugindo de Saul, Saul caçando ele como se fosse um rato. Mas olha que interessante, os endividados, aqueles que ninguém dava nada, a escória da época, foi ter com Davi. E Davi treinou eles. Davi foi rei deles. Davi governou sobre eles. Estava todo mundo na mesma situação, mas Davi foi o líder deles. Davi poderia falar, poxa, já estou aqui sendo perseguido, eu vou treinar esse povo, nada. Cada um que se vire. Mas não. Dentro de cavernas, Davi treinou o maior exército, o exército mais letal, os valentes, os guerreiros de Davi. E quando ele assumiu o seu lugar de governo, quando ele assumiu o reinado, na hora que ele assumiu o seu reinado, os soldados estavam com ele, estavam preparados, estavam treinados. Davi colocou a mão na arada, ele sabia que ele ia reinar. Então ele reinou primeiro dentro da caverna, reinou naqueles que ninguém deu nada. Quero te falar uma coisa, muitas das vezes nós só queremos exercer o nosso chamado, o nosso propósito, quando estamos lá em cima, quando já estamos vendo o propósito, mas não é assim que funciona com Deus. Deus te levanta, Deus sonda os corações, sonda as intenções, e Ele vê aquilo que eu estou fazendo no secreto, tudo que eu faço no secreto, sem ninguém estar me vendo. Moisés foi assim, Davi foi assim, José foi assim, ninguém estava vendo eles, mas mesmo assim eles deram o seu melhor. E na hora certa, Deus honrou eles para todo mundo ver, honrou na frente de todo mundo. A mesma coisa vai ser comigo e com você. Muitas das vezes no seu local de trabalho, você não é reconhecido pelo seu chefe. Muitas vezes no seu local de trabalho, ninguém dá nada por você. Mas tudo aquilo que confiaram na sua mão, faça e faça com excelência. Porque se Deus não te exaltar e não te levantar naquele seu local de trabalho, Ele te arranca de lá e te coloca num lugar onde Ele vai te levantar e onde você vai ser exaltado para a glória de Deus. Amém? Então isso que nós temos que fazer, coloca a mão no arado, não olha para trás mais não, olha só para frente. A mesma coisa nas igrejas, ministérios também. Muitas das vezes, nós só queremos fazer o nosso melhor no ministério, na obra de Deus, quando somos ungidos, pastores, líderes, somos levantados. Muitas vezes queremos somente títulos e glórias, né? Mas não, começa de pouquinho, começa intercedendo na porta, começa recebendo os visitantes, começa juntando lixo, começa servindo o teu pastor, fazendo aquilo que você sabe, mas fazendo com excelência, sem olhar para trás. E no tempo certo, Deus vai te recompensar e Deus vai te levantar. É impossível Deus não levantar pessoas assim. Deus sempre vai levantar pessoas que fazem algo com excelência, mas fazem antes de estarem vendo o seu propósito. Porque tem pessoas que falam, eu não. Eu quero ver meu propósito. Deus tem promessa e tem chamado. Mas no tempo do processo, está fazendo o quê? Nada, parado, não quer nada com nada e nunca vai viver o propósito, porque Deus nunca vai levantar alguém que não está preparado. Deus libera uma promessa, Deus liberou uma promessa na vida de Davi que ele seria rei. Ele reinou dentro da caverna, daqueles endividados, daqueles que ninguém dava nada. Moisés seria o grande libertador do povo de Deus, mas primeiro ele cuidava das ovelhas de Jetro, sem ninguém estar vendo. José ia ser governador, mas primeiro ele governou na casa de Potifar, onde ele era escravo, e governou dentro da cadeia, onde ele era um preso, para depois assumir o lugar de governo. E mesmo assim é comigo e com você. Hoje, o que está nas tuas mãos? O que é que Deus confiou nas tuas mãos? Dê o seu melhor. Em tudo que você tiver, onde você estiver, faça o seu melhor. Não espere reconhecimento de homem não, porque nosso reconhecimento vem só de Deus. E no tempo certo Ele vai te exaltar. E olha, para a gente encerrar, tem um provérbio muito interessante que fala sobre isso, que é Provérbios 22, no versículo 29, aqui eu encerro. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? É uma pergunta. Você conhece bem alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Olha que Provérbios está falando. Aqueles que fazem o seu melhor, aqueles que fazem o seu melhor, ele merece estar na companhia de reis. Então, a partir de hoje, para de fazer as coisas de qualquer jeito, mais ou menos, meia boca. Faça o seu melhor, porque na hora certa Deus te colocará para sentar com os reis dessa terra. Porque toda vez que você está dando o seu melhor, sem ninguém estar vendo, Deus está vendo, e na hora certa Ele vai abrir os olhos de alguém muito importante, que vai te ver e vai abrir uma porta para você, e a tua vida nunca mais será a mesma. Confia em Deus. Deus não é homem, muito menos filho de homem, para que muito se arrependa.
tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha nos seus grupos de WhatsApp, envia para aquela pessoa que está desanimada no local de trabalho, na igreja, ninguém me reconhece, nunca vou ser levantado, envia para essa pessoa, porque essa mensagem vai mudar a história, não somente a sua, mas daquelas pessoas que você encaminhar para essa também, amém? Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.